Bom dia! Bom dia a você que nos assiste em mais um culto semanal aqui da FLT. Nessa manhã, nos reunimos para ter esse momento de culto no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nos reunimos para podermos louvar o nome desse Deus. Podemos agradecer a esse Deus por estarmos aqui no dia de hoje e podermos ouvir da sua palavra. Eu o saúdo com um versículo que se encontra em 2 Timóteo, no versículo 10 do capítulo 1, que diz o seguinte: E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Queridos, que palavra preciosa e desafiadora recebemos nessa manhã. Palavra que nos confronta. Esse versículo que acabamos de ler tem como pressuposto os versículos anteriores, nos quais Paulo está incentivando e encorajando o jovem pastor Timóteo a não desistir nem desanimar do seu ministério, para o qual ele foi vocacionado e chamado por Deus. Não desanimar de ser uma testemunha do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. No versículo 8, Paulo está falando para Timóteo para não ter medo de ser uma testemunha de Cristo, de testemunhar das maravilhas que Deus realizou por meio de Jesus na cruz e em sua vida. Não ter vergonha do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, do testemunho que ele dá na cruz. E por que não se deve temer esse testemunho de Jesus? É aí que entra o versículo 9, onde Paulo fala que o testemunho de Jesus é um testemunho de salvação, de libertação. É o testemunho do Messias, do Cristo, que veio para nos libertar e que, uma vez libertando, nos chama, nos vocaciona. E nos vocaciona ao quê? A testemunhar desse Evangelho, que é a mais pura graça de Deus manifesta, a mais pura misericórdia de Deus manifesta. E de que forma isso se torna concreto no nosso dia a dia? É aí que entra esse versículo que lemos hoje. Paulo está falando dessa graça preciosa que recebemos em Jesus. E é aí que ele diz: essa graça se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte, que trouxe luz à vida. E queridos irmãos, trocando em poucas palavras, para Timóteo, para mim e para ti, isso significa: não te envergonhes do Evangelho, de testemunhar da maravilhosa graça, pois ela quer te libertar da morte, ou melhor, ela já te libertou da morte. Ela quer te trazer salvação, quer te contagiar, aquecer teu coração, te trazer alegria, consolo, esperança, uma nova vida. Por isso, não desanime. Não desanime de viver uma vida com Cristo, de se manter fiel sobre a graça, porque assim como Deus te resgata, de igual forma, Ele quer resgatar o teu próximo. E meu querido Timóteo, meu querido ouvinte, você é a ferramenta que Deus tem e quer usar para isso. Não somente se alimente dessa graça, não somente seja iluminado por ela, mas seja tu também, sem medo, instrumento nas mãos de Deus, para que esse calor da graça seja presente na vida do teu próximo. Meu querido Timóteo, do que tens medo hoje? Como tens vivido a graça de Deus que abole a morte e traz vida? Ouvir falar de Deus ainda tem aquecido o teu coração? Ou tens se envergonhado do teu Senhor e ficado quieto? Independente da sua resposta, vale refletirmos sobre isso, porque uma coisa está clara: somos chamados a testemunhar e a ser um testemunho vivo. E eis a questão: o que eu tenho testemunhado para o meu próximo por meio da minha vida? Um Deus que traz vida na morte ou um Deus que é indiferente e que tanto faz a gente ter na nossa vida? Vale a reflexão. Convido assim, então, para termos um momento de oração e confissão de pecados. E assim eu peço que abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos por esse momento, um momento onde é que somos confrontados pela Tua Palavra a ser testemunhas. E, Senhor, assim como Timóteo precisou ser encorajado e lembrado do Teu testemunho,
Também, Senhor, chegue a nós, no nosso coração, e liberte-nos do medo, da vergonha. E, Senhor, permita que ali onde é que nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lazer, possamos ser testemunhas e viver um testemunho do Teu amor. Assim, Senhor, te pedimos perdão pelo nosso pecado, perdão por muitas vezes no qual nos envergonhamos de Ti. E assim te pedimos, Senhor, esteja conosco, trazendo luz e vida para nós e ao nosso redor. Em Teu santo nome. Amém. Assim, eu convido a comunidade para que possamos louvar a nosso Deus por meio de um hino. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. O texto indicado para a pregação, para o 13º domingo após Pentecostes, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 20. E eu passo a ler esse texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. O texto que nos visita hoje é um texto bastante conhecido. Talvez você logo tenha lembrado dele ao iniciar a leitura.
Ele recebe nas versões da Bíblia em língua portuguesa, em geral, o título de A Confissão de Pedro ou A Profissão de Fé de Pedro. O que de fato é um título muito apropriado, pois indica o assunto central desse trecho. E é isso que eu vou destacar hoje, a confissão de fé de Pedro em relação a Jesus Cristo. Você confessa a fé em Jesus Cristo? Que características tem a sua confissão de fé em Jesus Cristo? Você tem pensado e refletido sobre essa sua confissão de fé em Jesus? O texto lido aponta para características da confissão da fé de Pedro e por isso ele nos convida a observar essas características e deixarmos que elas sejam um espelho que nos ajuda a ver e avaliar as características de nossa própria confissão de fé. Destaco e pontuo, a partir do relato de Mateus, 5 características da confissão de fé. Primeira, a confissão de fé de Pedro em Jesus Cristo se deu na caminhada de discipulado com Jesus. É significativo observar que o relato da confissão de fé de Pedro se encontra no capítulo 16 do Evangelho de Mateus e que o relato do início da história de Pedro com Jesus está lá no capítulo 4. No capítulo 4 é relatado que Jesus Cristo iniciou o seu ministério anunciando a proximidade do reino de Deus, o qual veio justamente na vinda de Jesus. E ao anunciar essa nova realidade que ele mesmo trouxe, Jesus chamou Pedro e também André, Tiago e João para segui-lo, para serem seus discípulos. Pedro respondeu positivamente ao chamado de Jesus e o seguiu. No discipulado, Pedro pôde conhecer Jesus mais de perto, pôde ter com ele intimidade, pôde receber os seus ensinamentos, pôde ver sinais que Jesus realizava que indicavam que ele era o Messias prometido por Deus, que ele realmente trouxe a novidade do reino de Deus. E Pedro pôde segui-lo em obediência, pôde reconhecer que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. A confissão de fé de Pedro aconteceu no discipulado. E essa é uma característica indelével da confissão da fé em Jesus Cristo. A confissão de fé em Jesus Cristo está intimamente ligada ao discipulado, ao seguimento próximo, ao conhecimento pessoal e íntimo, ao relacionamento real e ativo com Jesus Cristo. Confissão de fé em Jesus Cristo pode ser expressa numa declaração, mas não é uma declaração sem relacionamento pessoal, não é uma afirmação sem a experiência do caminhar conduzido por Jesus. A confissão de fé em Jesus Cristo resulta do relacionamento correto com Jesus e é sustentada pelo relacionamento correto com Jesus. A segunda característica, a confissão de fé de Pedro em Jesus Cristo não foi uma constatação humana, mas uma revelação de Deus. Na resposta à pergunta de Jesus sobre quem o povo dizia ser ele, os discípulos apresentaram algumas constatações humanas. Uns dizem, és João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. As pessoas haviam, a partir de sua capacidade de percepção, reconhecido que Jesus era diferente, que ele tinha algo de especial que estava relacionado com Deus. E eles formularam ideias sobre Jesus. A resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi um reconhecimento que lhe veio não da capacidade humana, não da carne e do sangue, como diz o texto, mas lhe veio pela revelação do Pai. Ele não formulou uma verdade sobre Jesus, mas ele recebeu do Pai uma verdade sobre Jesus. Essa característica da confissão de fé em Jesus combina com a natureza de Deus e combina com a possibilidade de conhecimento que temos de Deus. Deus não é alcançado pelo esforço e pela possibilidade humanas. Desde a queda, o ser humano está destituído da possibilidade de acessar a Deus a partir de si mesmo. Está destituído da possibilidade de ter comunhão com Deus a partir de si mesmo. Deus precisa vir ao encontro do ser humano. Deus precisa estabelecer comunhão com o ser humano. E na pessoa de Jesus, Deus fez esse caminho. Em Jesus, Deus veio buscar o ser humano e o chamar para a comunhão. Em Jesus, Deus se deixou e se deixa conhecer. Em Jesus, Deus concede a possibilidade de o ser humano conhecer a Deus e reconhecer a Deus.
a possibilidade de comunhão com Deus. E isso é graça, é presente de Deus. Vale aqui também observar que o fato de Deus conceder a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, comunica e afirma que Jesus não é fruto da imaginação humana. Ele é real. Ele não vem de dentro do ser humano como uma projeção ou uma espécie de amigo imaginário, mas Jesus vem de fora. Ele é uma pessoa real que convida para um relacionamento pessoal. A terceira característica da confissão de fé de Pedro é que a fé em Jesus Cristo forma e determina a identidade de Pedro. Isso se percebe no detalhe dos nomes registrados por Mateus. Para introduzir a resposta de Pedro à pergunta de Jesus, Mateus registra no versículo 16 o nome Simão Pedro. Mas ao reproduzir a fala de Jesus, nos versos 17 e 18, Mateus preserva a determinação da identidade de Pedro que Jesus realizou. Jesus o chama pelo nome que o identificava antes do discipulado, Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. E em seguida o chama pelo nome que Jesus lhe deu. Também digo que és Pedro. Confissão de fé em Jesus Cristo significa receber identidade que é concedida pelo próprio Jesus. Uma identidade que não é criada a partir do que a pessoa pensa de si, ou do que os outros afirmam a respeito dela, ou do que ela faz, o seu comportamento, ou do que ela escolhe para si, ou do que ela sente a respeito de si mesmo, ou daquilo que ela decide sobre si, mas é uma identidade que vem daquilo que Jesus diz. Em tempos de crise de identidade como é o nosso, onde há imensa confusão de identidades e desastrosa ilusão em relação ao que forma a identidade humana, essa característica da confissão de fé em Jesus Cristo é libertadora. Não decido a minha identidade, não invento a minha identidade, não adoto identidade alheia, mas recebo a identidade de um Deus que me ama, que sabe quem eu sou, que diz quem eu sou. Quanto mais próximo de Jesus, mais próximo estarei da identidade humana verdadeira. A confissão de fé em Jesus livra da confusão da identidade humana, porque confissão de fé em Jesus significa que a identidade humana é definida e determinada por Jesus, não por mim mesmo, não pela mídia, não pelas ideologias humanas. A quarta característica da confissão de fé de Pedro é que a fé em Jesus Cristo determina o propósito, o alvo da vida de Pedro. Ao atender o chamado de Jesus e caminhar no seu discipulado, Pedro também recebeu o envio para o ministério da reconciliação de Deus em favor do ser humano. No capítulo 10 de Mateus, esse envio é direcionado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E no capítulo 28 é direcionado a todas as nações. E no texto que nos visita, esse ministério da reconciliação é descrito com a imagem da edificação da igreja que prevalece contra a morte. Literalmente contra as portas do Hades, que é traduzido aqui como inferno, mas essa palavra descreve a morada dos mortos. E com a imagem do mordomo que administra bem a casa do seu senhor. O mordomo recebe do Senhor as chaves para ligar e desligar, o que em paralelo com Mateus 18:18 se refere a admitir e excluir pessoas no reino dos céus, na comunhão da igreja, e isso pelo anúncio do perdão de Jesus Cristo. Quem crê é ligado e admitido, quem rejeita a fé é desligado e excluído. Aqui se poderia aprofundar mais detalhes desse trecho, mas eu me limito apenas a destacar que fica evidente que a confissão de fé em Jesus significa não viver mais para mim mesmo, para concretizar os meus planos, para realizar os meus sonhos, para alcançar os meus propósitos. A confissão de fé em Jesus significa que faço parte do reino de Deus e sou feito participante do reino de Deus. E por isso o propósito da vida passa a ser viver em fidelidade ao reinado de Deus, sob a autoridade de Jesus, e ao viver, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou e ter certeza de que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. E a quinta característica da confissão de fé de Pedro em Jesus
é que ela deve ser contínua e constante. É significativo que o texto da confissão de Pedro está localizado no meio do Evangelho. É um evento que faz transição entre a primeira parte e a segunda parte do discipulado. Observe que no texto que nos visita, lemos que Pedro havia aprendido e crido que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a sequência do texto indica que Pedro ainda precisava aprender e crer que o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que ele veio fazer no mundo. Não veio trazer morte aos ímpios, o que era a expectativa da tradição judaica, mas veio morrer em favor dos ímpios para conquistar e lhes oferecer a salvação. Ou seja, Pedro, apesar de sua confissão de fé certeira no momento pontual do discipulado, ele precisava constantemente e continuamente permanecer nessa confissão de fé. Precisava permanecer no relacionamento com Jesus, continuar a conhecê-lo e depositar nele a sua confiança. Essa foi uma característica que, conforme o Evangelho de Mateus e também todo o Novo Testamento, acompanhou a vida toda de Pedro. Diante da crucificação, após a ressurreição, após a descida do Espírito Santo, na pregação do Evangelho, na edificação da igreja em Jerusalém, na edificação da igreja nos confins da terra, nas cartas que escreveu para as comunidades, Pedro perseverou, ligado a Jesus pela fé. Teve erros e acertos, mas sempre confiou que Jesus o havia resgatado para si e por isso podia recomeçar a caminhada com Jesus quantas vezes fosse preciso. Sua fé amadureceu, produziu frutos e glorificou a Jesus. Antes de identificar essas 5 características da confissão de fé de Pedro, eu sugeri que esse texto fosse um espelho para enxergarmos a nossa própria confissão. E o que esse espelho mostrou sobre você e sua confissão de fé em Jesus Cristo? Reparto com você algumas perguntas que o texto fez para mim. Você caminha com Jesus em discipulado? Você caminha atrás dele nos seus passos, conhecendo a ele pessoalmente e com intimidade, se relacionando com ele e obedecendo a sua vontade? O que você sabe sobre Jesus? O que você declara sobre ele? De onde vem? Da revelação de Deus que está na sua palavra ou das muitas palavras sobre Jesus que vêm da imaginação humana? Sua identidade é formada e determinada pelo que Jesus diz ou por aquilo que a confusão e ilusão de nosso tempo diz? E o propósito de sua vida? O alvo que você persegue, aquilo pelo que e para o que você vive, é dado por Jesus ou vem de outras propostas? Sua confissão de fé em Jesus ficou fixa num ponto da história ou é uma confissão contínua e constante que sempre se renova no seguimento a Jesus? O que o texto revelou sobre a sua confissão de fé em Jesus? Você pode se alegrar com isso? Ou você precisa se arrepender de algo? Você precisa de renovação da fé? Nós confessamos também crer no Espírito Santo. Conte com ele. Ele traz perdão e restauração da fé. E ele faz que a palavra que nos veio como espelho se torne também uma bússola. Ela dá direção, ela dá o rumo para o qual o Senhor quer nos conduzir. E além disso, o Espírito Santo nos dá as forças para a caminhada. Que o Senhor, no poder do Espírito Santo, faça a sua obra em nossas vidas por meio da palavra que hoje recebemos. Amém. O salmista, em Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, que a palavra do nosso Senhor nesse dia e nessa semana possa ser luz e que ela nos mostre e revele aquele que é o caminho, assim como a sua boa vontade para nós. Que ela possa nos conduzir naquele que é o caminho e que nos traz vida, vida verdadeira, vida eterna. E que possamos ir para essa semana enviados pelo nosso Senhor, abençoados com a sua presença. E assim eu convido para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Vamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Abençoada semana.